Aleluia! Hoje para mim, um culto muito especial. Todos os cultos são especiais, não é verdade? Porque nós temos um momento de cultuarmos ao Pai, né? E nós saímos transformados da presença dEle, né? Mas hoje, para mim, é um momento de alegria, porque eu estou encerrando um ciclo. Comecei um ciclo nesse lugar e hoje eu estou encerrando um ciclo. O pastor Rafa me deu a honra, né, de ministrar essa noite a palavra para vocês como um sinal de carinho, né? Eu percebo isso como um sinal de carinho e de gratidão, né, pela minha vida, né, pela vida da minha esposa, da minha filha. Muito obrigado, pastor Rafael, pastora Dani, deve estar lá com as crianças em algum lugar, né, pela disposição do coração de vocês em nos, né, abraçar, né, de caminhar juntos. Eu aprendi muito nesse tempo. É uma coisa que eu nunca tive percepção, né, a respeito da igreja de crianças. Para mim, as crianças ficavam no lugar, né, para que a gente, adulto, pudesse receber a palavra, mas, na verdade, as crianças, né, a igreja de hoje, aprendi isso com o pastor Rafael, pelo cuidado que ele tem. A gente vê isso aqui atrás, na excelência, né, nessas salas, os professores, as crianças sendo ministradas. Isso eu levo comigo como algo que é muito importante, querido. A gente sabe que no mundo aí fora, o maior investimento que tem são as crianças. Né? Por quê? Porque eles sabem que se eles puderem pegar elas, eles vão poder, quando elas crescerem, né, serem conduzidas para onde o diabo quer. Mas graças a Deus que as nossas crianças são seguras, porque elas são ministradas pela palavra. Né? Uma coisa que eu estou agora em Garibaldi e eu estou conversando com as pessoas, né, acerca do lugar que a gente está procurando. E a primeira coisa que eu olho, onde é que está o lugar para as crianças? Eu nunca percebi isso. Onde é que fica o lugar para as crianças? Porque é o mais importante, querido. O mais importante, muitas vezes, a gente acha que está aqui, mas está ali atrás. Porque elas vão pegar o bastão e vão prosseguir. Elas vão continuar a obra, elas precisam ser ministradas. E a gente chega lá, né, Ana? Onde é que fica o lugar das crianças? Mas não tem. Daí a gente tem que explicar para as pessoas, porque a gente ministra com elas são ensinadas, elas são educadas acerca do caminho. Então, para mim, hoje é um motivo de alegria por estar encerrando, né? Mas não de tristeza, porque eu sei que, né, eu estou saindo, mas vai chegar 10. Eu creio que vai chegar muito mais, que vai pegar junto com o pastor Rafael, que vai abraçar a visão, né, que vai abraçar muito mais do que interesses particulares, né, pastor? A visão do reino nessa cidade, nessas cidades da Serra. Nós estamos começando em Garibaldi, né? Tem outras missões começando lá em Igrejinha. Né? Então é a semente da palavra chegando. Né? Eu me lembro que a primeira vez que eu vi dessa palavra eu não entendi, eu era batista, né? Então eu tinha uma visão de evangelho muito diferente. Aí ela me falava, não, mas não é assim. E eu levei um tempo para aprender, né, o que a palavra da fé nos faz, nos torna. E essa palavra traz crescimento, querido. Né? Talvez essa palavra que você está ouvindo hoje, né, poucos aqui nessa cidade, né, tem a oportunidade de ouvir. Então não despreze a palavra que sai desse púlpito aqui. Independente que for que está ministrando. Ouça, guarde ela no seu coração. E se você praticar, diz a palavra que você é bem-aventurado ou feliz. Porque ela vai produzir vida na sua vida. Ela vai produzir frutos na sua vida. E a palavra que eu tenho para compartilhar com vocês é justamente sobre isso. É justamente sobre ser luzeiros. Aquilo que Jesus nos chamou e nos tornou. Luz para as nações, luz para as outras pessoas. Abra comigo essa palavra lá no livro de Mateus. É um texto bem conhecido, Mateus capítulo 5, lá o Sermão do Monte. Eu brinco com o povo de Garibaldi, porque lá todo mundo tem smartphone. E eu com a minha Bíblia aqui surradinha, né? Bem surradinha, daí eu brinco com eles, vocês abram a sua Bíblia no meio do seu smartphone aí, que deve estar mais ou menos por aí. É o povo tecnológico, né? Então, assim, capítulo 5, verso 14, Jesus falando, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade e edificá-la sobre o monte. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e ilumina todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás nos céus. Então Jesus nos chama, né, de luz do mundo. E é interessante que a luz, eu não sei se todos tiveram a oportunidade de estudar, mas lá numa matéria chamada física, né,
explica sobre o que é a luz. Né? A luz, né, ela é como se fosse uma partícula que tem todos os comprimentos de onda dentro dela. Então, quando você me vê, você não me vê. O que você percebe é a luz, que refletida em mim chega até o teu olho. E você começa a perceber a minha aparência, a minha fisionomia, você começa a enxergar as coisas. Na ausência de luz, nós não enxergamos nada, porque o que nós enxergamos é a luz. Olha essa coisa interessante. E Jesus, quando falou que nós somos a luz, é justamente para trazer a revelação de quem Ele é. Lá na Epístola de João, capítulo 1, verso 5, fala que Deus é luz. No mesmo capítulo também o apóstolo João fala que Deus é amor, mas ele também falou que Deus é luz. Por que Deus é luz? Porque fala da natureza dele. Deus é um Deus, né, que emana luz, ou emana a si próprio. E quando Deus coloca a luz sobre as coisas, Ele está se revelando Ele mesmo, Ele está se mostrando. Então Deus é luz, algo que precisa ser descoberto. Abra comigo lá, Evangelho de João, capítulo 9. Olha só o que Jesus falou. Evangelho de João, capítulo 9. Aqui fala sobre a cura de um cego de nascença, e Jesus operou um grande milagre. Capítulo 9, verso 1. Caminhando Jesus viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com saliva, aplicou aos olhos ao cego. E aqui o texto prossegue que ele foi curado. Jesus falando: eu sou a luz do mundo. Eu sou aquele que revela quem Deus é. Eu sou aquele que veio mostrar, assim como essa luz que refletida em nós mostra quem nós somos. Jesus, né, como luzeiro, revela quem é o Pai. Né? E é interessante que luz para nós que somos a igreja, a palavra de Deus fala que nós somos filhos do dia. E é interessante que durante o dia, qual é a luz que nós percebemos? O sol, isso mesmo, muito bem, Sandra, o sol. O sol é a luz. Nós somos como luzeiros, como estrelas. Durante o dia, as estrelas não aparecem. Você consegue enxergar as estrelas no céu durante o dia? Mas você sabe que elas estão lá. Assim também somos nós como igreja. Nós temos luz própria, mas a luz que mais aparece é a luz de Deus, a luz de Jesus. Não existe, aqui, ninguém é melhor do que ninguém. Eu, porque estou com o microfone na mão, não quer dizer que eu sou melhor que você. Nós temos uma luz que emana dentro de nós. Jesus deve aparecer. A Ele a glória, a Ele a honra. Quando nós nos reunimos como igreja, Ele que vem a ter sempre a primazia de todas as coisas. Ele deve aparecer. Mas durante a noite, a Bíblia fala que as pessoas que estão no mundo e não conhecem a palavra são aqueles que como andam na noite, nas trevas. Eles enxergam o sol, mas o que eles enxergam? As estrelas. As estrelas somos nós. Deus nos colocou, né, como luzeiros para revelar a essas pessoas quem Deus é. Da mesma forma que durante o dia, nós como igreja, ninguém aparece. Mas no meio das trevas nós devemos aparecer. Para que essa luz que emana de nós venha mostrar quem é Jesus para as pessoas. E voltando lá para o texto de Mateus, capítulo 5, olha só o que Jesus fala acerca disso. Volta lá para o texto, Mateus capítulo 5. Vós sois a luz do mundo, ponto. Ele fez uma afirmação, você é a luz do mundo. Mateus, tu és a luz do mundo. João, você é a luz do mundo. Robert, você é a luz do mundo. Darlan, você é a luz do mundo. Gui, você... Jesus fez uma afirmação, nós somos a luz do mundo. Marcos, tu és a luz do mundo. Jesus fez uma afirmação, ponto. Ele não colocou em dúvida isso. Mas o que ele falou? Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Aí que está a questão. Nós somos luz. E ele compara a nossa vida como uma cidade edificada sobre os montes. E lá no tempo de Jesus não tinha RGE, não tinha CE,
não tinha lâmpada elétrica, existiam luzeiros que eram as tochas, e as cidades eram, né, de propósito, edificadas sobre os montes por questão de segurança e por questão de localização. Então, durante a noite, quando um peregrino no meio do deserto ia se localizar, ele poderia ver à distância, né, sem luz ou na noite, que lá tinha algo que chamava a atenção, que era essa luz. Então ele sabia, opa, lá tem uma cidade, eu vou para lá, vou me abrigar, vou buscar pousada. E Jesus falou que não se esconde, né, uma cidade sobre o monte. Da mesma forma, nós não podemos nos esconder. Nós não podemos, sabe por quê, querido? Porque o diabo sabe quem você é. Ele sabe. Ele sabe que de nós, dentro de nós, existe algo precioso da parte de Deus. Nós não temos como nos esconder. Nós brilhamos para as pessoas. Eu não sei se você já passou por essa experiência, mas eu creio que sim. De alguém chegar para ti, o que tu tem de diferente? Alguém já fez esse questionamento para você? O que tu tem, mas tu é diferente, tem uma coisa que atrai, tem uma coisa que chama atenção. Já aconteceu isso com você? Comigo já. Né? Sou eu normal, né? A gente sabe que a presença de Jesus na nossa vida, querido, ela chama a atenção das pessoas. Elas veem Jesus na nossa vida. Elas ficam assim, ó, com o olho estatelado, assim, ó, porque elas conseguem enxergar que em nós, a igreja gloriosa, ela reflete Deus nessa terra. E da mesma forma, aqui Jesus falando, ó, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Sabe o que Jesus está falando? Ele está falando de natureza. Ele está falando, assim como o monte está lá e ele tem luz própria, as pessoas enxergam, assim somos nós. A natureza de Deus está dentro de nós. Assim como Deus é luz, nós somos luz. E realmente o apóstolo Paulo nos chama de luzeiros deste mundo. Luzeiros. Né? Nós somos luzeiros deste mundo. E aqui no verso 15, olha só o que diz a palavra. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire. Em algumas versões falam mesa, né? Alguém tem essa versão? Uma versão diferente? Vasilha? Amém. Né? Não se acende uma candeia para colocá-la embaixo do alqueire, da vasilha, na versão da irmã, mas no velador, ou numa posição de destaque, e ilumina todos os que se encontram na casa. Aqui Jesus está falando de propósito. Primeiro ele nos fala, vocês têm a mesma natureza que Deus tem, vocês são luz. Vocês devem brilhar, não se esconde uma cidade ficada sobre um monte, ela deve aparecer. Da mesma forma, assim brilha a luz de vocês diante dos homens. A melhor forma de testemunho, sabe qual é? É você vivendo o evangelho onde você está. Aqui é muito fácil viver o evangelho, muito fácil. É muito fácil, né? A gente vira mais crente, né? Porque a gente vem com uma disposição mental para um lugar como esse, um lugar de adoração, um lugar de culto. E as coisas realmente são mais fáceis porque existe uma unção que nos habilita a entrar num ambiente espiritual favorável. Mas no dia a dia, né, não pode ser diferente de um ambiente como esse. Não deve ser diferente. Assim como nós devemos refletir a glória do Senhor nesse lugar, muito mais lá fora. Muito mais no nosso local de trabalho, no nosso relacionamento com aquelas pessoas que não são crentes, e assim brilhar diante deles a luz do Evangelho. Jesus nos chama de luz, fala da nossa natureza e nos dá um propósito. Vocês devem brilhar. E é interessante que, abra comigo lá em 2 Coríntios, capítulo 2 Coríntios. Aleluia. Capítulo 2. Desculpa, capítulo 3. Aqui o apóstolo Paulo vai dar a mesma ênfase, falando que a igreja ela deve aparecer. Olha só o que o apóstolo Paulo fala. Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. Está falando justamente disso, de brilhar diante das pessoas, de se mostrar, de se revelar diante das pessoas. Estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente. Não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus.
Não porque, por nós mesmos, sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou, diga habilitou, para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedra, se revestiu de glória, a ponto dos filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado nesse respeito, já não resplandece, diante da atual sobressalente glória. Você lembra das estrelas e do sol? Porque se o que se desvanecia teve glória, muito mais glória tem o que é permanente. Aqui o apóstolo Paulo ele faz uma comparação sobre a antiga aliança, e ele vem falando, olha, a antiga aliança foi muito boa. Ela trouxe uma esperança para aquelas pessoas que estavam afastadas e distantes de Deus. Ele dá o exemplo de Moisés. Olha, Moisés, exposto à glória de Deus, né, ele tinha o seu rosto transformado. Ele podia refletir a glória do Senhor. E se você for comigo lá em Êxodo capítulo 34, abra comigo Êxodo 34, a gente vai ler justamente essa passagem, dessa experiência maravilhosa que Moisés teve, subindo ao monte, tendo comunhão com Deus, e descendo transformado, com o seu rosto resplandecente. Olha só o que diz a palavra, Êxodo 34, verso 29. Quando desceu Moisés do monte Sinai, tendo nas mãos as tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, não sabia Moisés que da pele do seu rosto resplandecia. Depois de haver Deus falado com ele, olhando Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que resplandecia a pele do seu rosto, e temeram chegar-se a ele. Então Moisés os chamou, Arão e todos os príncipes da congregação tornaram a ele, Moisés lhes falou. Depois vieram também todos os filhos de Israel, os quais ordenou a ele tudo que o Senhor lhe fará no monte Sinai. Tendo Moisés acabado de falar com eles, pôs um véu sobre o rosto. Porém, vindo Moisés perante o Senhor para falar-lhe, removia o véu até sair. E saindo, dizia aos filhos de Israel tudo o que lhe tinha sido ordenado. Assim, pois, viam os filhos de Israel o rosto de Moisés, viam que a pele do seu rosto resplandecia, porém Moisés cobria de novo o rosto com o véu até entrar a falar com ele. As pessoas viam a glória do Senhor no rosto de um homem. Eles viam, dá para ver a presença de Deus na sua vida, querido. Dá para ver. E é interessante que Moisés, ele falava com Deus, e a simples exposição à presença manifesta de Deus, que era a Shekinah dele, fazia com que a pele dele resplandecia, e ele mesmo não percebendo, mas o povo vendo a glória resplandecendo no rosto de Moisés, temeram a Deus, por causa dessa experiência miraculosa. E é interessante que chegava um momento que Moisés colocava um véu, não para esconder do povo a glória. Sabe o que acontecia? A glória era desvanecente, ela se esvaía. E Moisés, para esconder que faltava a glória nele, ele se cobria com um véu, até retornar à presença de Deus. Ele chegava na presença de Deus, tirava o véu, era exposto à glória, saía resplandecente, ministrava ao povo, a glória se esvaía e ele colocava o véu, para que o povo não percebesse que ele estava sem a glória de Deus. Olha só, volta comigo lá em 2 Coríntios. Volta lá para o texto de 2 Coríntios. Isso é o que o apóstolo Paulo está explicando aqui nesse texto, querido. 2 Coríntios capítulo 3. No versículo 12. Olha só o que o apóstolo Paulo é ousado para falar. Tendo, pois, tal esperança, esperança que ele está se referindo é a nova aliança, mais gloriosa. Olha só o que diz, servimos-nos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha o véu sobre a face para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia.
E Moisés escondia que ele estava sem a presença de Deus. Porque a presença de Deus não era disponível para toda pessoa, querido. Não era disponível. Naquela dispensação ele não teve esse privilégio. Ele era exposto à presença de Deus. Foi exposto lá na sarça que ardia, ele viu a glória. Depois lá entre a fenda da rocha, ele viu Deus pelas costas. E quando ele subia ao monte, ele era exposto a Shekinah. Só que era desvanecente. E foi uma dispensação de milagres, muitos milagres. Sabe por quê? Porque o povo era incrédulo. Ele precisava ver para crer. Graças a Deus que hoje nós não precisamos ver para crer. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Olha só, continuando o texto. Mas o sentido deles se embotaram, falando do povo de Israel. Pois até o dia de hoje, quando fazem leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. E todos nós, diga, todos nós. Está falando comigo, está falando com você. Olha só. E todos nós, com o rosto desvendado, sem o véu como Moisés fazia, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem como pelo Senhor Espírito. Nós vivemos num tempo, querido, em que a glória do Senhor, ela não vem em momentos, ela não se faz presente em situações, em congressos, porque a pessoa é ungida e ali vai se manifestar. Ela é permanente dentro de nós. Só que é interessante que, assim como a glória era desvanecente em Moisés, a antiga aliança era desvanecente. Mesma coisa com Adão. Adão era exposto à vida de Deus, mas quando ele pecou, a vida foi se esvaindo aos poucos. Não foi de uma maneira rápida. O pecado entrou, a glória saiu. Se você for ler em Romanos 3, 23, é um texto conhecidíssimo, que diz, porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. É um texto muito conhecido. Eu gosto de uma paráfrase, é uma versão desse versículo de um pastor chamado Inácio Palacios. Ele é mexicano, já é falecido há muitos anos. E ele fala sobre esse versículo, falando no contexto de veste normal. E ele fala sobre esse texto que essa palavra destituído, que no grego quer dizer usterel com H, ela tem a seguinte conotação, olha só, é chegar tarde, estar atrás, ser o último, ter necessidade. Essa palavra usterel ou destituídos, algumas versões falam sobre carecer da glória de Deus, outras que necessitam da glória de Deus. E ele faz a seguinte paráfrase, ele diz assim, porquanto todos pecaram e têm a necessidade do que lhes falta. Daí vem a glória, ou a doxa, parecer semelhante a Deus. Todos pecaram e têm necessidade daquilo que lhes falta, a glória que foi perdida lá no Jardim do Éden. Essa glória foi perdida porque Adão tinha essa glória dentro dele. Diz a palavra que eles andavam nus, sabe por quê, queridos? Porque eles não usavam veste, porque a própria glória os cobria. E Jesus lá no Monte da Transfiguração, a gente tem nos relatos da palavra que se resplandeceu as suas vestes e ficaram muito brancas, não é? Diz que diz a palavra, a glória de Deus se manifestando, a glória, a doxa. É isso que essa palavra em Romanos 3:26 quer dizer. Todos pecaram e destituídos foram dessa glória. Mas graças a Deus que hoje essa glória ela foi conquistada. E assim como em Moisés a glória era desvanecente, ela se apagava, ela se esvaía, na nova aliança ela é crescente. Por isso que o apóstolo Paulo fala lá no texto que eu li antes, é de glória, em quê? A gente cantou isso, né, Josué? De glória em glória, de fé em fé. Sabe o que quer dizer isso? Quando nós nascemos de novo, uma glória é exposta dentro de nós. Existe a presença do Espírito Santo, mas ela é crescente. Eu preciso dar passos para que essa glória venha a aumentar. Por isso que é de glória em glória. E quanto mais exposto à luz do Senhor, qual que é a luz do Senhor? É a sua própria palavra. Mais essa glória aumenta dentro de nós.
mais essa glória aumenta dentro de nós. Sabe qual é o momento? Até o momento do arrebatamento, onde o próprio Espírito vai fazer assim, ó. Vai fazer assim, ó. E a gente vai ser transformado pelo poder de Deus. Mas hoje, querido, você pode refletir a glória do Senhor. Você pode refletir a glória do Senhor. Se expõe à palavra. Moisés se expôs à palavra e o seu rosto resplandecia. Hoje nós temos a palavra. O Espírito Santo dentro de nós podemos transparecer diante das pessoas. É isso que Jesus está falando. Não se esconde um monte, numa montanha. Não esconde uma cidade em cima de uma montanha. Não tem como esconder, querido. É impossível esconder. É impossível, porque aquilo que está dentro de você é muito maior que você mesmo. Aquilo que está dentro de você é muito maior que você mesmo. Não tem como esconder. Você precisa que essa glória venha crescer, venha ser crescente. Amém? Eu gostaria que você abrisse lá Epístola de João. Agora eu trouxe algo da sua natureza. Assim como Jesus falou, né, da cidade, edificá-la sobre o monte, está falando de natureza, mas existe um propósito, que é a revelação. Agora eu quero falar da parte prática desse negócio todo que eu estou falando. De resplandecer a luz do Senhor. Existe uma responsabilidade sobre a nossa vida como igreja. E eu vou falar para você, eu quero ministrar. É essa palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração para falar para vocês essa noite. Que você tem o coração, né, com mansidão para receber, mas eu creio que essa noite vai ser uma noite em que vidas serão transformadas. Por causa dessa palavra. Não é a minha palavra aqui, é a palavra do Senhor. Se você for, sábio, você vai obedecer. E você vai ser transformado. Bem? Olha só que diz a primeira epístola de João. Primeira de João. Capítulo 1, verso 5. Aleluia. Vamos ver a partir do verso 1, que esse texto é muito bonito, eu quero ler tudo ele. Diz assim, o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou e nós a temos visto, e delas damos testemunho, e lá anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestado. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz, e nele não há treva nenhuma. Olha o que o apóstolo João está falando da natureza. Deus é bom, querido, e nele não há trevas. É dual o negócio. Eu gosto do apóstolo João porque ele traz as coisas muito claras. Ou é ou não é. Ou é luz ou é trevas. Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. E justamente o que vocês já ouviram, né, sobre revelação. Deus se revelou a nós, querido. Se dissermos que mantemos comunhão, olha só o que diz a palavra, e com ele, e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Olha só como é sério o negócio. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos nas trevas, nós somos a igreja de Cristo. E nos foi dado o livre-arbítrio. A gente pode querer andar na luz ou querer andar nas trevas. A gente pode, se a gente quiser, a gente pode. Mas olha só o que o apóstolo vem falando. Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Querido, andar na luz da sua palavra, o apóstolo João é bem claro, é relacionamento. Não tem outra forma, querido, é relacionamento. Se você não se dá com o seu irmão, querido, você tem grande probabilidade de estar andando nas trevas. Uma chance muito grande de você estar andando nas trevas. Por causa dessa dualidade que o apóstolo João está falando. Deus é luz e nele não há trevas. Nós somos luz. Jesus falou que nós somos luz. Não pode haver trevas em nós. Mas se nós não mantivermos comunhão, nós podemos estar andando nas trevas. Mas a palavra de Deus fala, mas se andarmos na luz, como ele na luz está, mantemos comunhão.
A comunhão que nós temos uns com os outros é sinal de que nós estamos na luz, querido. Por isso que a igreja, a koinonia é importantíssima, querido. Porque ela é o aferidor do nosso nível espiritual. Nós devemos estar aqui reunidos, ligados uns aos outros. Não ligados a um, não ligados a outros, mas ligados uns aos outros. Isso é de Deus, querido. Isso aí é visão do reino de Deus. Nós devemos andar à luz dessa palavra. Jesus foi o mestre dos relacionamentos. Ele conseguia andar com todo tipo de pessoa. Ele andava com as prostitutas, ele andava com o líder da sinagoga, ele ministrava a todas as pessoas que eram vestidas de autoridade, as pessoas que eram simples, e ele ensinava sobre relacionamento. Se vocês receberem alguém aqui, né, diz a palavra, alguém muito rico, vocês derem o primeiro lugar e fizerem tirar alguém que é mais pobre e colocarem para lá, vocês estão fazendo distinção entre as pessoas. Isso é pecado. Isso é fazer, né, acepção. Obrigado, pastor. Acepção. Isso é um nível de relacionamento errado, querido. Nós devemos amar. Todos nós somos importantes. Cada um de nós é importante. Cada um de nós, cada ministério, pastor da igreja, a esposa do pastor tem um papel fundamental, auxiliadora, o cara que é dos jovens, a pessoa que está lá na mesa, cada um aqui tem um papel que é importantíssimo. E a gente deve andar conectado. Graças a Deus que a gente está num ministério que a gente tem isso como princípio. E a gente deve preservar isso, querido. Como? Andando à luz da palavra. Se você tem alguma coisa contra seu irmão, hoje é a noite de você se reconciliar com ele. E nós, como corpo, a gente vai avançar muito mais. Muito mais. A oração de um justo, ela tem um grande poder. Da igreja tem muito mais. A oração do justo pode mover, né, circunstâncias, mas a oração da igreja ela tem um poder muito mais forte, muito mais profundo. Pode levantar pessoas paralíticas, pode fazer o evangelho se propagar com mais facilidade, querido. Nós devemos pegar isso. Olha só o que diz o verso 7. Amado, não vos escrevo um mandamento novo, senão um mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. Esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Todavia vos escrevo um novo mandamento. Olha só. Aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando. Olha só como ele é cuidadoso nas palavras. E a verdadeira luz já brilha dentro de nós, já brilha, já estamos na nova dispensação, existe o Espírito Santo dentro de nós, a palavra está dentro de nós, nós temos todas as ferramentas espirituais para andarmos em vitória. Todavia vos escrevo um novo mandamento, naquilo que é verdadeiro nele, em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Cara, né, pastor, nós que estamos na liderança, né, o pastor, igreja local, eu estou assumindo agora uma obra. Como a gente precisa cuidar dos relacionamentos? Nós que estamos na frente, queridos, nós somos os mais atingidos, os mais visados, né? Não só pelo diabo, mas a gente sabe que o diabo é derrotado. Mas muitas vezes a conversa das pessoas aí fora, elas tentam denigrir a imagem daquele que está na liderança, para causar divisão, para causar, né, circunstâncias, né, em que a palavra venha a ser envergonhada. E nós, como igreja, querido, a gente deve andar na luz. Na luz da palavra do Senhor e consertar os nossos relacionamentos, com quer que seja. Eu amo a minha mãe porque a minha mãe, ela é uma crente muito simples. Uma crente muito simples. E ela toma cada paulada assim que eu fico impressionado com ela, pastor Rafael. Como ela tem a habilidade de perdoar, liberar perdão. E uma vez a gente estava, meu pai, ele fez um financiamento num banco, um determinado banco. E lá pelas tantas ele deu 5 cheques predatados. Pois bem, o que esse banco abençoado fez? Ele pegou e cobrou de novo os mesmos 5 cheques. Eu achei aquilo muito injusto, né? Só que eu era mais sanguíneo, ia lá, não, vamos lá resolver esse negócio agora, isso está errado, e de fato estava errado. Chegamos lá e eu comecei a falar com a secretária, isso aqui está errado, cadê os cheques? Eu quero esses cheques porque essa conta já foi paga.
Ela disse, não, essa conta está em aberto, você precisa pagar. E lá pelas tantas veio o gerente se exaltou, e eu também me exaltei, para tu ver, que benção, mas isso já faz tempo, né? Faz tempo. E eu me exaltei, não está certo, está errado, porque olha só que papai, e foi aquela discussão pelo fim, o gerente me botou para fora do banco, mas lá pelas tantas eles se entenderam. E o gerente viu que estava errado e restituiu os cheques, devolveu para ele, deu tudo certo. E a minha mãe saindo do banco, eu me lembro até hoje, né? Ela disse, Deus te abençoe, querido, falou pro gerente, Deus te abençoe. Eu fiquei olhando para ela. Nível de relacionamento, querido, com Deus faz isso. Não gera ódio, né? Não vai contender, a gente precisa crescer nessas coisas. E quanto mais a gente é exposto à palavra, mais nós crescemos nos relacionamentos. A gente é mais perdoador, né? Aí entra a família, né, pastor, que é um assunto delicado, marido e esposa, a gente releva, a gente perdoa, a gente ama, a gente convive, no trabalho a gente não fala mal. Isso é andar na luz da palavra, querido.